Olá, tudo bem? Eu sou professora Rosicler e nós vamos falar sobre arte hoje para o 9º ano. Você já conhece a arte moderna e contemporânea? Sabe quais são as principais características? Já observou algumas obras de arte desses dois períodos importantíssimos para a história da arte? Então, vem comigo nessa aula porque a gente vai conhecer. E se liga! Que é conteúdo de prova, hein, gente? Tem muita dica boa aqui. Vamos lá, então? Eu gostaria de, primeiramente, falar para vocês sobre a arte moderna, que é toda aquela arte que foi desenvolvida do final do século XIX e entrada do século XX. Exatamente. Aqui no Brasil também houveram representantes, e manifestações da arte moderna, e isso culminou com a Semana de Arte de 1922. Mas esse assunto é para uma outra aula. Continuando, gente, a arte moderna se destacou principalmente na arquitetura, na literatura e na pintura. Nós precisamos observar que este momento da arte moderna, ele é um momento de grandes transformações e conquistas científicas. Nós temos aí a fotografia se expandindo, o cinema e a ciência também crescendo fortemente. Esse período é um período de ruptura com toda a arte do passado, A negação à arte clássica e a liberdade de expressão do artista. As principais características, da arte moderna nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu quero frisar que houveram também alguns eventos bem importantes nesse período, como a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial. Eu quero que vocês acompanhem na tela comigo as principais características da arte moderna. Primeiramente, a rejeição ao academicismo, como eu falei antes, a informalidade na construção da obra, a liberdade de expressão, as figuras deformadas e as cenas sem lógicas, o abandono da representação das formas de maneira realista e a arbitrariedade no uso da cor. E eu vou começar mostrando para vocês, acompanhem na tela, duas obras de arte, que falam sobre a rejeição ao academicismo. Na primeira imagem, o retrato de Anna Pitt como a deusa Hebe, de 1792, que é o período neoclássico, que é o retorno da arte, com características greco-romanas. Vejam que o modernismo, rejeita essas características apresentadas nessa obra do retrato da Anna Pitt, porque ela passa a desenvolver características como as da obra da Cena de Rua em Berlim, de 1913 e 1915, do Ernst Kirchner, expoente do expressionismo alemão. O expressionismo é um dos movimentos artísticos que faz parte do modernismo, início do século XX, tá, pessoal? A próxima característica que eu quero que vocês observem na tela é a informalidade na hora de representar. Nós temos aqui a primeira obra, A Dança, do Henri Matisse, que é um belo exemplar aí da pintura fauvista, O fauvismo, que foi também um dos movimentos artísticos do modernismo. Ele dava destaque às cores, Nós vamos ver já em um outro slide falando sobre isso. Ao lado, nós temos a obra do Vassily Kandinsky, artista russo, chamada A Batalha, de 1910. E essa obra é um marco da arte abstrata, que é uma outra corrente artística também desenvolvida na arte moderna, certo? Nós temos a liberdade de expressão, Nós temos a obra O Retrato de Madame Matisse, de 1905, Também essa obra é conhecida, como Linha Verde, em decorrência dessa risca verde que ela tem no centro do rosto, que é o que faz, a delimitação aí de luz e sombra para essa imagem, e essa obra também é do Henri Matisse, como eu já falei antes. Ao lado, nós vemos,
a obra A Tentação de Santo Antão, de 1946, do Salvador Dalí. O Salvador Dalí é um dos representantes, talvez o principal representante, de um movimento moderno chamado surrealismo. Exatamente, aquele movimento que trabalha, né, as questões além da realidade. E dando continuidade, outra característica que vocês podem ver aqui na tela são as figuras deformadas e cenas sem lógica, o abandono da representação das formas de maneira realista. São outras duas características do modernismo. Nós temos aqui a Mulher Chorando, do Pablo Picasso. Pablo Picasso é um dos grandes representantes aí do cubismo, que trabalhava a geometrização na obra de arte. E ao lado nós temos novamente uma obra do Salvador Dalí, Jogo Lúgubre, de 1929, certo, pessoal? Continuando, nós temos a arbitrariedade no uso das cores, né? E aí que eu falei para vocês que a gente ia ver no slide, né? Novamente, são duas obras do Henri Matisse. Por que eu estou trazendo muito esse artista? Principalmente porque ele fez parte, foi o grande expoente, assim, do fauvismo, né? O movimento que mostrava o uso das cores sem misturas, né? O uso das cores puras, né? Usando a arbitrariedade, sem ter controle nenhum das cores, né? Simplesmente pelo gosto de usá-las. Aí nós temos dois exemplos de obra. Um é A Mesa Posta, Harmonia em Vermelho, do Henri Matisse, e a outra é A Mulher com Chapéu, de 1905, do Henri Matisse. Gente, o que é essa arbitrariedade no uso da cor? É só a gente olhar para as imagens, né? Quando que nós, na realidade, ou quando a arte clássica iria aceitar que uma mulher fosse colorida dessa forma? Olhem o rosto, né, dessa mulher colorido. Então, é a liberdade no uso da cor. E nós vamos também hoje falar, pessoal, sobre a arte contemporânea, exatamente, que é toda aquela arte que acontece após a Segunda Guerra Mundial. É uma arte com mais liberdade ainda, gente, né? O contemporâneo, que quer dizer que anda junto com o tempo. Ou seja, a arte contemporânea começou mais ou menos ali, né, na metade do século XX e se estende até hoje, ok? Vamos conhecer aqui comigo algumas características da arte contemporânea. Acompanhem comigo na tela. Primeiramente, nós temos a subjetividade e liberdade artística, a efemeridade da arte. Ui, meu Deus, o que é a efemeridade? O abandono do suporte tradicional, a mescla de estilos artísticos, né? A utilização de diferentes materiais, a fusão entre a arte e a vida e a interação do espectador com a obra. Então, como primeira característica, na subjetividade e liberdade artística, nós trazemos aqui as experiências do Yves Klein. Yves Klein, que tem o costume, né, de usar, né, figuras, pessoas, né, cobri-las de tinta e carimbá-las em suas telas, que é mais ou menos o que aconteceu aí, né? Nós vemos mãos nesta tela. Então, esta pode ser uma representação da subjetividade e liberdade artística. Ainda acompanhando comigo, nós temos a efemeridade da arte e o abandono dos suportes tradicionais, pessoal. O suporte tradicional para a arte clássica era a tela, né, gente? Ou, quando muito, as paredes das igrejas. Mas, quando a gente abandona o suporte tradicional, nós ganhamos a liberdade de nos expressar com vários elementos, inclusive os da natureza, como nós podemos ver aqui, né, nestes dois exemplos. O primeiro é um exemplo de land art, que é, né, a arte se misturando à natureza. Land art quer dizer a arte da terra. E ao lado nós temos um exemplo da obra do Giuseppe Pennoni, que é da arte povera. A arte povera quer dizer exatamente a arte pobre, né? Aquela arte com poucos elementos, certo? E a efemeridade da arte, gente, a palavra efêmero quer dizer passageiro, né? Que não tem muita durabilidade. Essa arte pode estar montada aqui hoje e amanhã pode não estar mais, mas ela pode ser eternizada através da fotografia, como vocês estão vendo na tela, certo? E dando continuidade, nós temos a utilização de diferentes materiais e suportes e também a fusão entre a arte e a vida.
E aí eu trago para vocês aqui o que há de mais, assim, diferente na utilização do suporte, na minha opinião, que é o grafite, que pode estar em qualquer lugar, né, gente? E faz uma fusão entre a arte e a vida, pois, né, está em ambientes públicos para todas as pessoas poderem ver. Dando continuidade, nós temos a utilização de diferentes materiais e suportes, como nós vimos antes, e aí nós temos esta obra de arte aqui, né, da artista Yoko Ono. Faz parte da arte conceitual, né? A arte conceitual, ela sempre procura nos trazer algum significado, algum conceito embutido ali naquela obra de arte, certo? Nós temos ainda na utilização de diferentes materiais e suportes a obra do nosso artista brasileiro Hélio Oiticica, né? Que são as instalações, né? A invenção da cor, os penetráveis, as pessoas podem entrar dentro dessa obra de arte. E ainda do Hélio Oiticica, não, perdão, vou passar do Hélio Oiticica. Ainda do Hélio Oiticica, nós temos também os parangolés, que é uma união aí das artes visuais, da expressão corporal, da dança e da música. É onde as pessoas se vestem com panos coloridos e dançam, dando assim, pessoal, movimento às cores. Era esse o objetivo do Hélio Oiticica, dar movimento às cores. E aí nós temos também a interação do espectador com a obra, pessoal. Nós vemos esta instalação chamada Dengo, né, que transformou a sala do MAN, o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por que a interação do espectador com a obra? Porque o espectador, quem está lá para ver, pode movimentar-se, pode andar por entre esta obra de arte. É o momento onde a obra de arte deixa de ser algo apenas para ser visto, né, e passa a fazer e ser parte, né, do cotidiano dos seres humanos. A gente pode tocar, pode cheirar, pode mexer, pode até sentar muitas vezes, né, dentro da obra de arte. E este aqui é um belo exemplar, gente. Ok? E aí eu falei antes do Hélio Oiticica, né, a interação do espectador com a obra de arte, né, ainda continua aqui com a obra dele, Parangolé, que nós falamos, aproveitei para falar dele antes, tudo junto, tá bom? E eu trouxe uma atividade para vocês, tá? Eu quero que vocês observem aqui arte moderna versus contemporânea, né? Então, nós temos duas imagens, uma que representa a arte moderna e a outra que representa a arte contemporânea com uma grande escultura aí, tá, pessoal? E na nossa tarefa, eu quero que vocês observem as imagens, tá? Imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. E agora, eu gostaria, né, quem prestou atenção na aula vai saber do que eu tô falando, certo? Quais destas 4 obras podem ser representantes? Qual delas é uma representação da arte moderna e qual delas é uma representação da arte contemporânea, gente? Aquela, né, que nos acompanha através do tempo, né, e caminha junto com o tempo. Se você falou a imagem 2 e a imagem 3, você acertou, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido produtiva. E esta e muitas outras aulas que você quiser rever estarão disponíveis na plataforma Eduque. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!